Esse negócio de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não funciona no mercado, tá, galera? Então, uma coisa que a gente tem que entender: o que todos os livros de análise técnica explicam, né? Opere a tendência. O que os grandes traders de sucesso indicam? Opere a tendência, né? E o que também todo livro de análise técnica explica? Toda tendência é válida até ser revertida. O porquê que o encanto paira sobre o achar topo, achar fundo, caçar topo e caçar fundo o dia todo? Eu não consigo entender. Às vezes a pessoa ignora o óbvio, né, que é uma tendência, um lindo pivô de alta, um lindo pivô de baixa para ser operado. Ela abre mão disso, para tentar achar uma reversão. É um efeito cassino que a cada dia se propaga mais. Eu achei que tinha dado uma parada, mas não parou. Inclusive, a gente vê as pessoas instigando as outras, educadores aí, né, instigando os seus alunos a operarem esse tipo de padrão. O mais difícil que tem dentro da análise técnica é o padrão de reversão. E é o que mais encanta, para entender, né? Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar, beleza, pessoal? E lembrando, né, é que você curte esse conteúdo, né, acha que ele realmente agrega no seu desenvolvimento como trader, poxa, dá aquela moral, né? Compartilha, se inscreve, deixa um comentário aí, para a plataforma entender que realmente o nosso conteúdo é relevante e entregar ele cada vez para mais operadores, beleza? Bom, pessoal, índice futuro na tela aqui. O que temos aí? Vamos fazer um rápido resumo, né, de como o pregão se encerrou ontem. O índice não adianta, tá, pessoal? A gente vê muita gente aí falando que vai corrigir, e ele não corrige faz 7 semanas. Uma hora ele vai corrigir, uma hora vão acertar. Mas pegando esse contexto que o mercado ele vem forte, né? Marca um fundo na tarde de ontem e entrega estruturas de alta aí ao longo, né, do seu fechamento, né, já para a parte final. Hoje o mercado ali abre com um pequeno gapzinho de baixa, né? Aqui, o que leva já muita gente até mesmo a ficar, viu? Falei que ia corrigir, tá perto de um topinho importante que temos lá de novembro do ano passado, é o último topo antes da máxima do ano passado. Cara, não caio nisso daí. A primeira coisa que vocês têm que fazer nesse tipo de contexto, pessoal, é colocar um fibo dentro dessa última pernadinha aqui, o mínimo, tá? A gente percebe que o mercado, mesmo abrindo com gap, ele não vem nem corrigir 50% desse gapzinho aqui que ele abriu aqui, né? Essa última pernadinha, no caso, se fosse para derreter. O mercado, ele vem, corrige aqui a retração de 38 dessa última pernada e já vem fechar bem próximo da sua média móvel de 20 que vinha ascendente. Então, não preciso mais aqui deste Fibo aqui. Felipe, ele poderia usar o Fibogap também aqui nessa região, pegar esse último top 5? Então, sim, também poderia. E você ia perceber aqui que ele tentou romper no seu primeiro candle 61.8 e não conseguiu, mas ficou muito bem protegido pelo primeiro candle do dia. O que seria essa proteção? É o nosso candle de ignição, né, pessoal? O candle de abertura é o candle que geralmente tende a ter um pouco mais de volatilidade. E percebendo isso, a gente cria aqui como se fosse uma barreira de proteção, como o mestre Stormer ensina. Então, temos um candle referência. E a gente percebe que, se formos pegar esse próprio candle aqui, ele não foi ameaçado em vir perder mínima aqui, né? Nenhum movimento ameaçou vir perder mínima. Então, só para deixar bem claro para vocês que a venda, ela não existiu em nenhum momento, né? Hoje, aí, pelo menos na primeira hora de mercado. O gráfico de 2 minutos, como eu sei que a maioria gosta de acompanhar, pelo menos eu gosto de acompanhar aí a abertura do mercado. Essa média móvel de 200 aqui representa aproximadamente a média móvel de 9 dos 60. Perceba que como esse preço ele vem sendo muito bem conduzido pelo gráfico de 60 minutos. E eu até comentei com o pessoal, no começo do dia a gente teve o que aqui? Deixa eu dar um zoom para ficar bem explicado aqui. O que a gente teve aqui nesse começo de dia? A gente teve a nossa parede de proteção aqui, nessa região. Esse aqui é o candle dos 5 minutos, né? O mercado vem, não ameaça
perder essa região de fundo, a média móvel de 9,60 aqui passando, servindo como uma LTA, né? Segurando esses preços aqui. Ele vem, então temos um fundo, ele constrói um fundo mais alto. Falei, pera, seria errado eu sair comprando este primeiro movimento aqui, impulso, correção, impulso, comprar essa região de topo? A compra, então, se daria aqui nesses topinhos, com stop aqui nesse fundo, eu acho precoce. Talvez seria um pouco melhor você tentar aqui pegar este topinho, que ele já marcou praticamente um fundinho duplo aqui, comprou aqui. Qual que é o problema da compra aqui? Essa compra, ela tem que ser rápida, porque temos um batalhão de resistências acima. O que seria? Ajuste, topo importante do ano passado e também temos a região de máxima do dia anterior. Sabendo disso, você executa uma compra rápida aqui. Essa compra, ela não se desenvolve se você pegou na violação aqui, você automaticamente tira seu risco e coloca no zero. Se você fez o que era recomendado a ser feito, que é esperar o pullback, a compra não aconteceu, você não teve nem desgaste, digamos assim. E caso você comprou a violação, você foi estopado, porque você casou com uma operação extremamente arriscada, né? Você casou com uma operação extremamente arriscada, você foi estopado. E aqui a gente percebe que, assim como ele estopa, ele já passa um viés de venda para quem está querendo caçar topo. Então o preço vem lá de cima, aciona uma venda que, por sua vez, só serve realmente para chamar aí os caçadores de topo para o game. Porque assim que ele aciona essa possível região de venda, ele já volta e estopa. Então aqui fica fácil, essa aqui é a verdade. Toda essa introdução feita, um monte de sarandeio, para mostrar para vocês aqui que na parte da manhã ele estava dentro de um grande caixote, como eu até postei lá no grupo gratuito, falando que o pessoal fica de fora dessa região. Não adianta você querer operar aqui uma região onde o preço está extremamente travado, né? O que era o mais correto a ser feito aqui? Esperar o rompimento, no mínimo, dessa regiãozinha de topo aqui. Felipe, então seria errado executar compras aqui nessa região, né? Muita gente aí, a gente acompanha aí as salas Brasil afora, aí Instagram, stories aqui, outros lá, comprando aqui na cara do ajuste. Beleza, deu certo agora, né? Você até pegou um movimento aí, mas na minha opinião, o certo mesmo se fazer é esperar ele romper toda essa região aqui e fazer um pullback. Ah, mas eu esperei e o pullback não aconteceu, Felipe, porque ele veio, rompeu o topinho do ajuste aqui e foi embora igual uma vaca braba. Beleza, eu faço a pergunta para você, você perdeu a oportunidade, mas perdeu dinheiro? Não. Eu também fiquei esperando o pullback aqui do índice, principalmente quando ele vem e rompe aqui a região de máxima do dia anterior. Mas quando ele vem para fazer o pullback nas suas médias, ele não tem força de romper um novo pivô, né? E aí eu não quero mais estar pegando um movimento cheio de pavio no gráfico de 2 minutos. E trazendo um pouco mais o contexto, evitamos até mesmo um stop aqui nessa região. Por quê? A partir do momento que esse preço ele vai embora, ele consegue sair daquela consolidação que ele armou naquela primeira hora ali, né? Eu poderia até trazer aí o caldo para o meu ensopado, falando que, poxa, esse daqui é o padrão gráfico que operamos na sala, uma regressão à média móvel de 9, aqui nessa região, com reteste na máxima do dia anterior, reteste em topo rompido, né? Então você poderia ter realizado uma compra aqui nesta máxima. Mas aí vem uma coisa que é coerência no que se fala. Eu sempre comento com o pessoal que a gente tem que ver uma proporção de tamanho de risco para o tempo gráfico que a gente opera. Na minha opinião, você correr um risco maior do que 300 pontos operando um gráfico de 5 minutos, operando um gráfico de 2 minutos, você está operando o gráfico errado. Não dá para a gente correr um risco no gráfico de 5 minutos de 500 pontos. Poxa, o que você faz então? Aumenta o tempo gráfico, que você diminui o ruído, né, que tem os tempos gráficos menores, e aumenta até mesmo a sua assertividade. Você corre um risco equivalente ao tempo gráfico que você está operando, tá bom? Então, o risco máximo que eu aceito dentro do índice é 300 pontos. Porém, tem a galera da sala que esperasse novamente um pullback acima dessa região aqui, mesmo no gráfico de 2 minutos, não aconteceu esse pullback. Ah, mas aqui não foi pullback? Não foi, não tivemos. O que a gente conseguiu evitar aqui, na realidade, foi um stop, evitamos aqui um stop, exatamente nesse candle aqui, porque muita gente pode ter pensado, isso daqui é uma regressão à média móvel de 9, retestando essa região de engolfo que ele fez aqui, vou comprar. O mercado, ele estava extremamente sem volume aqui nessa região, ainda comentei com o pessoal que estava achando estranho.
Eu falei, cuidado, pessoal, que isso aqui pode virar uma bandeira que pode corrigir lá na média móvel de 20. Então, evitamos um trade errado aqui, um stop que poderia não, né? Foi acionado se alguém executou uma compra querendo antecipar esse topinho aqui, acreditando que isso aqui seria um pivô, que não aconteceu. Então, evitamos o stop, protegemos o capital né? Protegi o meu capital e dos meus operadores. Após isso, né, se você é um caçador de topo aí, talvez até tenha enxergado uma possível venda, que na minha opinião não aconteceu, mas enfim, a gente vê que entra aí um evento, eu sinceramente não sei o que foi isso aqui, se foi uma notícia, um indicador que saiu, indicador não que eu estava de olho aí no calendário econômico, então não aconteceu nenhuma notícia, pelo menos não que estava mapeada, né, talvez alguma coisa interna aqui, mas assim como foi, voltou, né. E novamente também orientei os operadores a fazer novamente uma proteção do seu capital, que é o que? Todo mundo que tentou comprar antecipando esse movimento de engolfo que aconteceu aqui, que deu essa pancada para cima, vou colocar em verde aqui, né? Todo mundo que tentou antecipar aqui, isso aí não precisa nem comentar, tá, pessoal? Porque todo mundo foi estopado, tá? Todo mundo que eu falo que não opera comigo, porque aqui eu ainda falei pro pessoal, vamos operar o pivô. Se corrigir na média, o preço vem lá de baixo, ele corrige na média, vem e rompe o pivô, beleza, estamos comprando um pivô. Eu não quero antecipar um movimento que já está barato sendo um pivô, porque daqui a pouco o cara vai estar querendo operar com stop de 30 pontos no índice, pelo amor de Deus, né? Então aqui o risco ia ser de 150, 200 pontinhos, né? Não aconteceu. E aí, os caçadores de topo começam a atacar, né? Primeiro, né, a gente vê o pessoal aí, os educadores indicando venda na cara de suporte, né? O que é suporte, Felipe Pele? Máxima do dia anterior que foi rompida. Era resistência, passa a ser suporte. E não só essa região aí que ela passa a ser um suporte, tá, pessoal? Na verdade, o que a gente tem aqui é isso daqui, ó. Isso tudo aqui passa a ser um suportão, porque não era uma resistência no começo do dia. Olha onde o preço ia bater. No ajuste não conseguia passar. Topinho anterior e não conseguia passar, até que rompeu. Ele vem, rompe com força, faz um pullback nessa região aqui. Fazendo pullback, joga o preço para cima. Então, toda resistência, quando ela é rompida, vira um suporte. Por que a gente vai estar orientando os operadores a querer vender essa região aqui? Não faz sentido isso para mim. Eu acho que ninguém aprendeu desse jeito. Ah, não, mas aqui tá na cara que é um pivôzinho, aqui é vender risco. Aí que tá. Ou você opera análise técnica, né, com os padrões gráficos, padrões de candle, enfim, ou você vai estar operando risco, né, vai estar sempre atrás do risco, stopzinho barato. Isso daí é o maior efeito cassino que gera. Então, a venda aqui em cima dessa região de suporte é totalmente inconsequente, na minha opinião. Nenhuma venda que aconteceu aqui, na minha opinião, deveria ter sido realizada dentro da maneira como eu aprendi a operar e como eu ensino meus alunos hoje em dia. O que fizemos? Marcamos essa região como uma região de troca de polaridade para venda. Por quê? Por que para venda? Porque sim, estávamos contra os 60. Então, quando a gente vem, perde a região de médias, trocamos a polaridade, temos sim uma oportunidade de venda aqui muito bem executada, 200 pontos no bolso, o mercado volta e tira o restante dos contratos aí. Tudo certo. E por que eu falo que essa troca de polaridade só servia para a venda? Porque se eu estou contra o 60, eu tenho que esperar aquela região de suporte ser rompida para eu poder realizar a minha operação na ponta da venda. Quando qualquer operação aqui que surgisse na ponta da compra, eu não precisava esperar a troca de polaridade, porque se eu estou a favor do 60, olha essa média móvel de 200 do gráfico de 2 minutos aqui, aproximadamente ela é a média móvel de 9 períodos do gráfico de 60 minutos. Entendendo isso, eu já tenho até uma amplitude bacana dentro do meu dia aqui. Eu poderia até colocar um fibo na máxima e um fibo na mínima aqui nessa região, né? Então eu vou, pego a máxima, pego a mínima e vejo que eu tenho essa região aqui. O preço, ele não consegue perder a retração de 61.8. Ele viola ela aqui nesse momento e volta. Ele volta de maneira até um pouco agressiva aqui, engolfando esse candle de ignição, que não teve uma continuidade, passa para cima da retração de 50%, que está casando com ajuste. Então, eu tenho um auxílio do gráfico de 60 minutos, né, passando com as suas médias aqui por baixo. Eu tenho a retração de 61.8 segurando esse preço aqui. Eu tenho o ajuste segurando esse preço aqui. E se eu tiver o olhar um pouco mais crítico, né, o que eu vejo aqui? Impulso. Opa, vou colocar aqui. Hein? Impulso, correção, impulso. O que é isso?
um pivô com um risco extremamente justo a favor do 60, a favor do diário, a favor do semanal, a favor do 5. Tivemos um operador aqui na sala aqui que pegou a linda operação que veio buscar o quê? Região de máximo. Entregou alvos de FIBO, Felipe? Com certeza. Poxa, alvos de FIBO, especialidade da casa. Você poderia projetar aqui ou o pivô ou esse topinho prévio aqui, tanto faz, tá? Aí é a gosto do freguês. Eu projetei o pivô, ele foi lá e cravou o alvo de 100%. Aqui faltou pouquinha coisa para cravar o terceiro alvo, mas, né, por região, se esperava que ele viesse buscar a máxima do dia, né? Mas, poxa, olha o trade, como ele foi vitorioso. Qual o risco que o operador correu aqui nessa operação? 160 pontos, 500 pontos. Fazendo o básico, operando a tendência, pessoal. Eu não estou falando que é fácil fazer essa leitura. Na minha opinião, é fácil. Eu já faço isso há tanto tempo aqui, e ensino isso há tanto tempo, que na minha opinião é fácil. Depois que tu entende como o mercado funciona, que operar a tendência é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro, poxa, o cara tira qualquer vestígio de ficar caçando topo e fundo da memória aí e vem operar a tendência, pô. Então, um dia que deu para ganhar dinheiro na venda, né? Realmente na venda foi um pouco mais suado. Não, até que não foi suado, porque esse trade aqui, quando acionou, ele descacetou aqui em segundos, tá? Descacetou em segundos aqui, entregou os 200 pontinhos aqui para o operador. E na ponta da compra nem se fala, né? Aqui a gente tá falando em questão aí de 20 minutinhos, meteu, porra, 500 pontos no bolso, um trade na parte da tarde. Então, porra, só aqui na sala mesmo pra gente, né, realmente passar isso para os nossos alunos. Bora para o dólar. Dolinha, pessoal. Veio do movimento forte na queda hoje, abre com um movimento de gapzinho de alta. Índice gapzinho de baixa, dolinha gapzinho de alta. O que ele vem flertar aqui? Região de média móvel de 9 dos 60, região de ajuste, vem contra as médias, né, dos tempos gráficos intermediário, gráfico de 15 minutos, 20 minutos. Então, ele abre, né, contra a tendência. Se eu for pegar aqui somente essa pernadinha aqui, colocar um FIBO dentro dessa região, a gente vê que realmente o preço ele abre dentro dessa faixa de Gaza, tenta violar 61.8 e não consegue. Então, toda e qualquer compra que foi sugerida aí pelos traders que vocês acompanham, totalmente displicente, ainda mais se ele fala que opera a tendência. Não estou falando que o meu trabalho é melhor do que ninguém, estou falando que eu sou coerente no que eu falo, tá? Então, toda e qualquer compra aqui nessa região é extremamente suada, contra ajuste, contra tempo gráficos intermediários, contra gráfico de 60 minutos, contra a tendência. Então, era uma operação contra a tendência, o que na maioria das vezes não dá certo, como foi esse caso, né? Ainda alertei o pessoal para as não compras aqui, e quando o preço rejeita o 61.8, ele até coloca um pivô. Esse pivô aqui, eu ainda falei pro pessoal, cara, isso daqui é o tipo de pivô que se você, né, pensou, poxa, eu estou a favor dos 60, estou a favor dos tempos gráficos intermediários, eu estou a favor de qualquer tempo gráfico que a gente olha aí, desde o gráfico mensal dentro do dólar, eu estou na tendência de eu vou vender aqui, não estaria errado eu vender contra essa média móvel de 20 do gráfico de 5 minutos, porque é todo mundo contra o gráfico de 5 minutos, né? Então não é você pegar os 5 minutos e colocar contra todo mundo, é o contrário, é os tempos gráficos maiores contra 5 minutos. Porém, eu falei pro pessoal, cara, eu não vou vender aqui, vou esperar o pullback depois que ele perder essa região. Só que não aconteceu, não no primeiro momento. E aí, deixa eu tirar esse FIBO aqui. Não, até vou deixar ele aqui, que ele vai me ajudar na minha leitura aqui com vocês. Quando a gente vê que realmente o preço ele vem, acelera na ponta da venda, mas ele não deixa um movimento realmente interessante para a gente. Esse Candle 21 aqui, ele não me chamou a atenção, porque íamos ter indicadores aqui, se eu não me engano. Eram indicadores que íamos ter aqui? Poxa, eu não me lembro aqui. Não me lembro porque eu não executei uma ordem de venda nele. Poxa, por que não foi? Enfim, tá, vou falar o que eu fiz aqui, porque o que eu não fiz eu não vou conseguir me lembrar. O tamanho do risco, deixa eu ver aqui, não, porque agora eu fiquei intrigado aqui agora, então aguenta aí. 7 pontos e meio, o que tinha aqui que a gente não executou, gente? Que hora que era? 10h40, devia ter algum indicador, alguma coisa, mas enfim, se você executou uma venda aqui e foi rápido no gatilho, beleza, né? Você teve aí 5 pontos,
Ah, sim. Não, eu passei esse trade na sala. Eu falei que eu não ia executar porque devia ter algum indicador, alguma coisa aqui, enfim. O trade, se fosse executado aqui na perda do 21, era válido sim para vir buscar esse fundinho. Ele não foi buscar essa região de fundo, ele volta e faz reteste de novo. Ah, tá. Acho que tinha um fundinho anterior aqui que eu queria um reteste aqui, né? E o candle tinha que fechar positivo lá em cima. Foi isso que eu fiz, se eu não me engano. Poxa, depois o pessoal da sala deixa nos comentários aí, que eu fiquei intrigado porque que eu não peguei aquele 21. Tá? Mas vou falar o que eu fiz aqui. Candle 25, ele atende todos os critérios que eu esperava, que era o quê? Era reteste na média móvel de 9, reteste em fundinho prévio, que era a mínima do Candle 4 aqui, e ele me gerou uma oportunidade de regressão por violação, né? Violação na média móvel de 50, violação na média móvel de 9, fundinho prévio. Executei uma venda aqui nessa região, stop logo acima da máxima e o trade anda maravilhosamente bem. Em segundos ele vem e entrega pra gente aí 10 pontinhos, tá? Na verdade, foi bem rápido a operação. É que a gente ficou mais tempo porque eu queria surfar uma tendência maior, mas ele foi meio ingrato, né? Porque ele entregou os 10 pontos, ainda deixei um lote remanescente no 0 a 0. Ele vem, aciona, volta, tira aqui na região de 0 a 0 e depois até entrega um alvinho um pouco maior. Mas enfim, né? Colocamos dinheiro no bolso. Qual os alvos que eu estava trabalhando? Poderia ser esses daqui, né, que a gente vê que foi só cravado só na parte da tarde, ou os alvinhos menores aqui, tá? Então seria esses daqui, que aqui cravou o primeiro alvo aqui nessa região. Até achei que se ele perdendo aqui essa região de fundo, ele tenderia a acelerar um pouco mais, tá? E aqui também a gente consegue observar que ele deu vários pontos de possível entrada, caso o operador não tivesse pego lá em cima comigo. O que ele vem e marca aqui também? O candle, ele vem e marca aqui uma possível reentrada nesse candle aqui, pessoal, no 69 aqui, ó. Porque ele está retestando o fundinho prévio, retestando as suas médias e aqui poderia ter um novo ponto de entrada. Ponto de start, ponto de stop e conseguiu mais 5 pontinhos aí, tá bom? Esse foi o trade que eu realizei na parte da tarde no dólar. O que a gente teve mais de movimento aqui no dólar foram os movimentos na ponta da venda. Aqui, né, eu não executei, não sei se alguém da sala executou, mas era um tradezinho de pivô que se alguém tivesse executado, esse sim teria gerado um stop, tá? Porque teve impulso, correção, impulso. Simplesmente isso aqui é estatística. Se alguém executou, foi stop. Tá bom, pessoal? E tivemos mais uma oportunidadezinha também aí, ao apagar das luzes, quando a gente vê que o mercado realmente está pesado, toda vez que se aproxima da sua média móvel de 50, que representa os tempos gráficos intermediários, muito fraco na ponta da compra, vem e deixa novamente, ele deixa novamente um pivôzinho de tentativa de pré-rompimento desse fundo, que teoricamente pagou esse stop aqui, né, para quem entrou. Então, ou seja, um dia aí muito para frente, né? E talvez, né, quem não opera com a gente tenha ficado batendo cabeça aqui nessas perdas de fundo quando o gráfico quando o dólar não consegue, né, perder esse fundinho, e aí resta agora os movimentos contra a tendência aí para os caçadores de fundo. Beleza, pessoal? Pessoal da sala, por favor, deixa um comentário aí, né, que for assistir o porquê que não vendemos o Candle 21, porque agora eu fiquei intrigado. Beleza? Então, um forte abraço para vocês. Lembrando, dê seu like, compartilhe, se inscreva aí, né, chama um amigo aí para uma live que a gente faz todo dia aí na parte da tarde no YouTube, né? E deixa o pessoal da sala, por favor, deixa um comentário aí. Por que não vendemos o Candle 21? Que agora eu fiquei aqui pensando. Beleza, pessoal? Dinheiro no bolso. Até amanhã. Valeu!